Fala, investidores ao redor do mundo, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ver o segundo aporte do mês que a gente vai fazer aqui na nossa carteira de investimentos no exterior. Aliás, eu já fiz esses aportes, agora eu vou explicar o porquê também disso. E o vídeo de hoje vai ser super interessante porque justamente a gente vai ver os ETFs que estão dentro da nossa carteira, porque é justamente nesse setor que a gente investiu essa semana. E se você justamente sempre ouviu falar em o que é um ETF e nunca viu na prática, hoje eu vou mostrar isso daqui para você e você vai ver qual é o valor a mais que ele pode render na tua carteira, tá? Quanto a gente investiu essa semana? Todos os meses a gente investe em ETFs 120 euros. 120 euros hoje são exatamente R$ 777 no câmbio de hoje, tá? Que é dia 17 de julho. E no caso você ainda não me conhece e logo vou me apresentar para você, você tem que saber que todo mês aqui a gente investe uma média de 500 euros na carteira, o que dá R$ 3.238 sempre no câmbio de hoje. De qualquer forma, bem-vindo no meu canal, eu sou o Bruno e esse é o canal para todos os investidores que querem começar a aprender a investir no exterior, seja que você more no Brasil ou aqui mesmo na Europa, que nem eu, tá? Lembrando que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo é qualquer tipo de recomendação de compra de ativos de investimento. Estude bastante e faça sempre as suas pesquisas antes de investir o teu dinheiro, tá? Isso é fundamental. E aqui a gente tá no site onde a gente vai monitorar a nossa carteira, onde eu vou mostrar para vocês os nossos ativos. Estamos na seção dos ETFs. Como vocês podem ver, eu tenho 7 setores diferentes: ações americanas, REITs, que são fundos imobiliários, ações italianas, porque eu moro na Itália, ETFs, criptomoedas, ações que eu recebi de graça da minha corretora e ações dedicadas aos dividendos em dólares. E sim, essa carteira, se você mora no Brasil, é 100% dedicada ao exterior, porque assim você pode aprender, você pode entender melhor como se faz para montar e gerir uma carteira de ativos lá no exterior, porque você tem que ter uma parte dos seus investimentos em uma moeda forte como o dólar ou o euro que seja. E também serve para todos os brasileiros que moram aqui na Europa e entender também como você pode fazer isso da forma correta, tá? No vídeo dos aportes passados, que você pode achar aqui ou talvez em descrição, a gente falou das ações americanas e hoje eu quero falar para vocês de ETFs, tá? E aliás, eu quero começar logo sem muita enrolação, mas por favor não se esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo, tá? É muito importante, você vai me ajudar a crescer o canal e a fazer que esse vídeo chegue ao maior número de brasileiros possíveis ao redor do mundo. E também, se você estiver vendo esse vídeo de qualquer lugar, aonde ser que seja, me escreve aqui de onde você está assistindo, tá? Só para ter uma ideia, se é mais Brasil, Europa, Japão, sei lá, qualquer lugar no mundo. Então, antes de explicar para você o que é um ETF, e eu vou mostrar isso aqui na prática, tá? Para você entender uma vez por todas o que é, vamos ver aqui quanto a gente investiu esse mês e como a gente investiu. Na nossa carteira, vocês podem ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ETF. E aqui está o valor que eu investi em cada ETF. Todo mês, a minha corretora, que se chama Trader Republic, se você mora aqui na Europa, você vai achar o link em descrição aqui embaixo do vídeo. Você também pode se inscrever através dela, porque com ela você pode fazer um plano de acumulação. Ou seja, você decide em qual ETFs você quer investir todos os meses e automaticamente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, toda semana, ele vai investir de maneira automática, tá? E assim o que acontece comigo, eu invisto uma vez por mês e os meus 120 euros que a gente viu no começo são divididos dessa maneira. Você pode ver 20 euros aqui, 15 nesse, 15, 15, 10, 25 e 20. 10 euros são R$ 64, 15 euros são 97, 20 euros são 129 e 25 são 161 reais. E como você pode ver aqui na nossa carteira, estamos com 2.017 euros investido. Quanto dá isso daqui em real? 2017, você pode ver que dá 13.063. Aliás, vou mudar agora que eu mostrei para vocês o valor da nossa carteira diretamente em real, que talvez fique até um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Viu? Agora, R$ 13.046, tá? Essa carteira no último mês está rendendo mais 4,75%, ou seja, a gente já está lucrando esse mês R$ 582 e desde que a gente começou, a gente está lucrando 10%, ou seja, mais de 1.258. Como vocês podem ver, aqui estão todas as posições dos meus ETFs da pior para melhor, mas vocês podem ver que até a pior tá indo bem. No vídeo de hoje a gente não vai ver todos esses ETFs, não vai dar tempo, é muita coisa para explicar, mas eu vou mostrar para vocês os 2 mais importantes aqui da nossa carteira. Aí depois, daqui a um mês, quando a gente for fazer de novo os aportes dos ETFs, a gente vai ver outros 2 e assim vai para você poder entender direitinho e com calma e não ficar sobrecarregado de informações, tá? Escuta bem o que eu vou explicar aqui para você, porque ninguém te ensina quase isso. Quando você decide ter ETFs na tua carteira,
Ao menos que você não invista em um só, ou seja, quando você tem mais de 2, 3 ETFs numa carteira, você sempre tem que ter um ETF Core, ou seja, o centro de tudo, como se fosse o Sol, tá? E todos os outros ETFs vão ser chamados de satélites, porque vão ficar girando em volta dele, ou seja, vão ser complementares. Qual é o nosso ETF principal da nossa carteira, onde a gente investe todos os meses 20 euros, ou seja, R$130? É o iShares MSCI World ESG. Vou mostrar ele agora para você. Esse ETF está escrito aqui o que ele faz, galera. World, mais fácil do que isso, impossível. Ou seja, ele investe no mundo inteiro. E é por isso que ele é o nosso ETF principal da nossa carteira. Ele foi lançado em 2018 e desde então ele está valorizando uma média de 247%. 60%, quase 70% dele são ações que estão nos Estados Unidos, são ações americanas. Mas tem um 30% que são ações ao redor do mundo, como 5% do Japão, 3% está Reino Unido, 3% Canadá, 2,49 na Alemanha, 2,45 na França, Suíça 2,3, Austrália 1,76 e assim vai, galera. As 10 maiores empresas desse ETF são justamente americanas, tá? Porque o foco dele, 70% é lá e a gente tem a Nvidia, a gente tem a Microsoft, a Apple, a Amazon, a Meta, a Broadcom, a Google, a Tesla, outra Google e JP Morgan. E não acaba por aqui. Olha aqui quanta ação boa tem, galera. Eli Lilly, Netflix, Mastercard, Costco, Walmart, Home Depot, a Rocher, Walt Disney, Novo Nordisk. Então, você poderia ter um só ETF que justamente investe 70% nos Estados Unidos, 30% em outras empresas ao redor do mundo. E eu faço isso em vez de investir em um ETF clássico como o VOO ou o IVV, que seguem só o índice americano, o S&P 500, mas de qualquer forma eu estou protegendo uma parte dos meus investimentos, não focando 100% só nos Estados Unidos. E como eu mostrei para vocês, a gente investiu 20 euros no ETF World, mas a gente também investiu 20 euros nesse outro ETF, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é um ETF global de semicondutores. É um ETF satélite da nossa carteira, é a segunda posição nele, mas mesmo assim ele tem uma relevância importante na nossa carteira. Tanto é que eu acho que eu vou diminuir proximamente no futuro os aportes que eu faço nele. E por que eu vou querer diminuir os aportes da nossa carteira? Porque justamente ele sendo um ETF com 77% dedicado aos semicondutores, você pode ver que justamente 60% dele é nos Estados Unidos. Então, além de ter 70% com outro ETF, eu tenho mais 60% desse ETF nos Estados Unidos. Principalmente em algumas empresas que já estão naquela carteira, como a Broadcom, que aqui é a maior posição com 7,77%, a Nvidia de novo com 7,78%, a TSMC, que é outra produtora de Taiwan, 7,33%, e assim vai. A CML, ela é aqui da Europa, 7%, a AMD, e assim vai. E como você pode ver olhando as regiões, dos 13 mil reais que a gente tem de ETFs, quase 6 mil reais, ou seja, 45,78%, estão alocados nos Estados Unidos. Ah, Bruno, mas é pouco. Sim, mas não se esquece que um dos setores da nossa carteira é totalmente focado só em ações dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a gente tem o Reino Unido, sempre com os ETFs, porque a gente tem um ETF dedicado só para o Reino Unido e no próximo vídeo dedicado aos ETFs eu vou explicar o porquê, então me segue aqui para não perder. E depois a gente tem outros, né, porque a gente também tem dívidas de alguns mercados emergentes, a gente tem Europa, Ásia, Japão, Ásia desenvolvida e emergente, tá? E agora, mostrando para vocês o valor inteiro da nossa carteira, que no momento é de R$ 42.670, você vai ver que a nossa maior posição é o nosso ETF World, com 3.736, e ele ocupa 8,76% da nossa carteira. E por que ele é a maior posição da nossa carteira? Porque, galera, não tem nada mais fácil do que ficar investindo em um ETF, porque você não vai ter que ficar seguindo 10 mil ativos dentro da tua carteira. Você pode se concentrar em outros que a gente acha melhores ou que podem dar um rendimento específico investido em cada um deles, tá? E olhando as regiões, olha aqui, galera, a nossa carteira é 50% nos Estados Unidos, aliás, 51%. Enquanto a nossa segunda posição é a Europa desenvolvida, com 27,73%, e aqui tem provavelmente todas as ações italianas que eu tenho na minha carteira, que são aquelas que geram pra gente dividendos. Como você no Brasil tem as tuas ações brasileiras, as que mais dão dividendos aqui são as minhas italianas. Vocês acham que eu estou sobreexposto aos Estados Unidos? Galera, minha carteira é 100% focada no exterior. Para mim, o mercado americano é aquele que leva as ações para frente e provavelmente vai levar para o longo prazo ainda, mas com certeza, talvez eu poderia ter um pouquinho menos de exposição lá. Acho que o ideal seria
um 40%, eu vou tentar recuperar ao pouco, investindo um pouquinho mais na Europa e também nos mercados emergentes, tá? Também falta uma parte toda de renda fixa que a gente não tem aqui na nossa carteira, mas pode ser que ela chegue no futuro. Então, galera, é isso. Hoje vocês não me viram fazendo aporte, porque como eu expliquei para vocês, os aportes são feitos automaticamente por volta do dia 15 de todos os meses, através da minha corretora. Se você mora aqui na Europa e quer começar a usar ela, você vai achar o link aqui na descrição. Você pode começar a investir a partir de €1 em qualquer plano de acumulação. Eu também espero que você tenha entendido melhor o que é um ETF, o que ele funciona, porque ele pode fazer muito sentido na tua carteira, no caso você não tenha um. E aliás, me escreve aqui embaixo, você já investe em ETF? E se você já investe, qual ETF você tem na tua carteira, tá? Obviamente, não se esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo, se você não deixou ela no começo do vídeo, e também não se esqueça de se inscrever no canal, se você chegou até esse ponto. Como sempre, espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. Qualquer dúvida é só escrever no comentário, eu vou tentar esclarecer ela e te ajudar. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.